Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! 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 Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Toma o seu assento, querido. Por favor, toma o seu assento. Para a glória de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Queremos hoje, mais uma vez, na presença de Deus, ouvir e aprender a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. E o tema que Deus nos propõe para esta manhã é o amor de Deus. Aleluia. O amor de quem? O amor de Deus. O amor de quem? O amor de Deus. O amor de Deus. Aleluia. Olha para o teu irmão ao lado, diga. O amor de Deus é a razão pela qual nós os dois estamos aqui hoje. Mais uma vez, olha para ele. Diga, o amor de Deus é a razão pela qual nós os dois alcançamos a salvação e estamos a caminhar para o lugar que Jesus foi preparar para nós, por causa do amor de Deus. Alguém está aqui na igreja? Amém. Aleluia! Amém. Traga uma salva de palmas na presença de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Escreva aí, por favor. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Tem alguém aqui na igreja? Aleluia! Graças a Deus. Eu estou a sentir, eu nem estou a conseguir, quer dizer, me conter em pé. A glória de Deus é tanta. A Bíblia diz que quando Salomão terminou de orar, Deus derramou fogo sobre aquele lugar. De tal maneira que ninguém poderia ficar de pé. Os que estavam fora não conseguiam entrar. Nem os que estavam dentro não conseguiam sair. Porque a glória... Estamos a dizer isso na igreja errada. Aleluia! Ao conhece as coisas de Zananzika, mano. Olha o congela o tuas coisas. Você sentir que o teu natural já desapareceu. É como se você pudesse tocar o seu corpo e não sentir mais o seu corpo. Eu não sei quantos já oraram assim. Irmãos, quando você está a orar, tem que entender que você sai do natural. E se você não tem este entendimento, você vai continuar a orar com muita naturalidade, orar, começar a olhar para os postes, orar, começar a olhar para a unha. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E Deus é Espírito. Significa que a nossa essência carnal precisa de morrer, desaparecer. E a nossa natureza espiritual começar a tomar controle na presença de Deus. Não tomar controle de Deus, mas a nossa natureza espiritual se apresentar diante de Deus. É por isso que Hebreus diz que apresentai-vos, ou achegai-vos, pois, ao trono da graça. Como? Fisicamente? Não. Quando eu clamo, o meu espírito, a minha alma se apresentam diante de Deus. É por isso que o salmista disse: oh, minha alma, louve o Senhor. Quando a alma ainda não aprendeu a louvar o Senhor, sabe o que vamos fazer? Mas quando a alma já entende o que é adorar a Deus, você há de ver o indivíduo. Você,
Não, estamos a dizer isso na igreja. Não há mais nada aqui que chama a tua atenção. Por quê? Porque você está diante do trono. O que te chama a atenção é aquele que está diante do trono. Pastor, como assim? Se eu não vejo ninguém? Sim! É por isso que a Bíblia diz que é pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se vê e a prova das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não o vejo, mas eu creio que estou no seu trono. Não vejo ninguém aqui, não está ninguém, mas eu sei que acessei as regiões espirituais, onde o pai está sentado com o filho, e eu estou de joelho falando com ele, mas pastor, eu não vejo nada. Não é para ver, é para crer. E se você crer no que ele diz, que quando nós falamos com ele, nós já chegamos ao trono da graça, crer nisso pela fé, certamente está acontecendo. Eu não vi, sim, mas está acontecendo, porque ele prometeu na sua palavra. Se alguém aqui nessa igreja já foram para casa, queridos? Aleluia. Graças a Deus. Podemos ir mais um pouquinho aqui? Graças a Deus. Isso. O amor de Deus. O amor de Deus é o tema central da Bíblia. Tema central. Pastor, espera. O tema central eu sei que é a santidade. A santidade e o amor de Deus é a mesma coisa. Mas como, pastor? O amor não é a santidade. A santidade é a mesma coisa, misturado. Por quê? Porque pelo seu amor, Deus, ele mostra a sua benevolência e a sua santidade e resgata os homens para que vivam a sua santidade. Ou seja, não é possível você viver o amor de Deus enquanto estiver em pecado. Mas para você contemplar o amor de Deus, precisa de abandonar o pecado e agradar a Deus no seu amor. Alguém está entendendo o que chama a dizer? Alguém está aqui? Então, é tudo misturado. Então, falar do amor de Deus é o mesmo, ou seja, em algum momento vai considerar, ou é o mesmo que falar da sua santidade. Amém ou não amém? O amor de Deus é um tema central na Bíblia. E é descrito de várias formas. Mostrando a sua profundidade. Mostrando a sua profundidade, eternidade. Mostra-se, na Bíblia mostra-se sua profundidade, eternidade e incondicionalidade. Ou seja, o amor de Deus é mostrado na Bíblia como incondicional, ou seja, ninguém negocia o amor de Deus. Deus ama. Não como você negociar o amor de Deus. Deus deixa de amar. Não, Deus não deixa de amar. Deus ama. Mas pastor, aquele pecou. Sim, pecou, mas Deus o ama. Mas se ele há de ir para o inferno, sim, Deus na sua ira vai lhe mandar ao inferno, mas mesmo assim o ama. Entendeu? Alô, igreja? É por isso que nunca devemos parar de orar por ninguém. Porque Deus nunca deixa de amar alguém. Continuar a orar, continuar a pedir a Deus para que Ele salve nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso pai, nossa irmã, nosso vizinho, nosso colega, nosso professor. Temos que continuar a orar, porque o amor de Deus sempre abundará. Amém ou não amém na igreja? Graças a Deus. Então diz que eternidade e incondicionalidade. Ou seja, este amor é profundo. E a profundidade deste amor não é possível medir. Ele é tão profundo que ninguém consegue medir a sua profundidade. Amém? E é incondicional, porque Deus não condiciona esse amor a nada. E também, o amor de Deus é eterno, que significa que não acaba. Nunca teve princípio e nunca teve... Por quê? Porque a própria pessoa que tem esse amor também é eterno. Então, o seu amor vai ser também E ninguém sabe quando é que Deus começou a existir. E ninguém vai saber.
começou a existir. Ele é o que é. Alguém está aqui na igreja já foram para casa, Cristo? E não. É o amor dele e ele são eternos. Alguém está aqui na igreja? Então, este amor é tão grande. É por isso que é importante a gente falar do amor de Deus para as pessoas. Para que elas possam experimentar este amor incondicional, este amor eterno, este amor como? Profundo. Amém ou não amém? Vem aqui comigo. A essência do amor de Deus. Escreve aí. A essência do amor de Deus. A essência do amor de quem? Deus. Observe que Deus, na sua essência, ele caracteriza-se como o próprio amor. O que é essência, queridos? Essência é natureza. Por exemplo, qual é a minha essência? A minha essência é humana. Olha para mim, você vê um homem, uma pessoa. Esta é a minha essência. Então, a essência do amor de Deus é a própria pessoa de Deus. Alguém está aqui? A essência do amor de Deus é a própria pessoa de Deus. Venha comigo aqui. Alguém escreveu isso? A essência do amor de Deus é a própria pessoa de Deus. Aleluia. Então, veja o que vai escrever João aí na sua primeira carta. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 8. Capítulo 4, João, versículo de número 8. Capítulo 4, João, versículo de número 8. Aquele que não faz o quê? Aquele que não faz o quê? Não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus E não, estou a dizer que na sua essência, o amor de Deus é a própria pessoa de Deus. Então não há como descolar o amor de Deus do próprio Deus. Aleluia! É por isso que mesmo quando nos perdemos, Deus vai atrás de nós. Porque Ele nunca pode abandonar o seu amor por nós. Porque o amor dele está com Ele e Ele mesmo. Alguém está a entender o que estamos a pregar aqui? Aleluia! Então Deus é A Bíblia diz que em Gênesis, Adão comete pecado contra Deus. Deus o retira do jardim do Éden. E Deus foi levantando vários homens. Mas em 3,16 de João, está escrito que Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho único para que todos aqueles que crerem nele não pereçam, mas tenham vida. O que ele está a dizer? Está a dizer que o homem pecou contra ele, mas o seu amor fez com que ele descesse da sua glória. Está vendo como Deus nos ama? Está alguém aqui na igreja? O amor de Deus faz com que ele tenha atitudes que o meu juízo e o teu juízo não vão entender. Porque ele poderia muito bem nos pegar, todos nós, nos jogar no inferno. Mas veja como o amor de Deus nos constrange. Ao ponto de Cristo morrer por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Está alguém aqui na igreja, queridos? Aleluia! Este amor é tão grande. Este amor representa a própria natureza dele. Por isso que ele não nos abandonou. Porque ele estaria contra a sua própria natureza. Então, ele olhou para si mesmo e disse: não, eu amo a eles. É a minha essência amar a eles. Vou buscá-los onde eles estão para que eu os traga de volta para mim. Alguém voltou para Deus aqui? Aleluia! Jesus conta uma parábola de um certo pai. Que tinha um filho que vai ter com ele. Diz: pai, dê-me a minha herança, porque eu preciso de gastar ou de usar como eu quero. E o pai pegou a herança e deu ao filho.
O filho se foi. O filho foi gastar tudo o que tinha. A minha Bíblia diz que quando o filho volta, o pai estava exatamente na direção onde o filho tinha ido. Amor de pai. Este é o mesmo amor de Deus para conosco. O pai, o filho foi, mas o pai permaneceu o amando. Talvez o pai soube que o filho gastou tudo, mas o pai continuou o amando. Porque a sua essência é amar. Amar, 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 amar. É como se ele soubesse que a esta hora meu filho está a voltar. Ele diz que vendo o pai e o filho de longe. Meu Deus, alguém está aqui nessa igreja? O filho vem de longe e o pai está na direção em que o filho foi. À espera do seu filho para lhe tomar nos seus braços. Esse é o amor de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Alguém está aqui na igreja? Graças a Deus. Estamos juntos, queridos. Veja só aqui. Escreva aí, por favor. A manifestação do amor de Deus. Manifestação do amor de Deus. Então, nós dissemos a essência, né? Dissemos que ele nunca pode desgrudar do seu próprio amor, porque o seu amor é ele mesmo. Ele é... Está fraco isso. Ele é... pastor, então eu posso ir pecar porque Deus é amor. Não é isso que estamos a dizer aqui. Estamos a dizer que ele te ama tanto ao ponto de ter te tirado do pecado. E agora que você já não está mais em pecado, tem que permanecer nele e desfrutar desse amor. Entendeu o que estamos a pregar aqui? É como uma mulher e um homem. Este homem encontrar uma mulher que lhe ama muito. Ele viveu muitos lares no passado, mulheres não lhe amavam. Só lhe insultavam, lhe humilhavam, não lhe cozinhavam, só lhe davam chatinha. Vivia de chatinha. De repente, encontra uma mulher que lhe deixa aquela parte daqui, da galinha aqui. Bem assado, bem guisado. Umas batatas fritas, uma salada de alface, um arroz briane, uma cima com uma carne de porco. Veja só, diga-me. Esta mulher já existia há muito tempo, não existia? Mas ele encontrou esta mulher. E esta mulher o recebeu e lhe deu esse amor. Este homem, se abandonar esta mulher, tem juízo? É a mesma coisa conosco. Deus já nos amava há muito tempo. Mas nós estávamos com aquela das chatinhas lá. E hoje que encontramos, será que temos juízo em abandonar aquele que... Aleluia! Traga uma salva de palmas para a glória de Deus. Então, aí fica claro que o problema não é ele, porque ele nos ama incondicionalmente. O problema é aquele que ainda não está cansado de viver de chá. Quando você volta de novo a obedecer ao diabo, está dizendo, eu gosto daquela mulher das tatinhas. Porque esse é o papel do diabo. Nos sugar, nos destruir, nos tornar pessoas sem estatura, sem vida, sem identidade e sem nada. Gatinho. Aleluia!
Oh, meu Deus. Alguém está entendendo isto aqui? Mas já quando encontramos aquele que nos chama de filhinhos, amados. Olha, o Senhor não está satanás com filhinhos. Leia a tua Bíblia de Gênesis, Apocalipse, há de ouvir lá. Filhinhos meus, com tanto amor vos amei. Queria tanto vos juntar como uma mãe ajunta os pintinhos. Ainda que uma mãe se aparte dos seus filhos que ainda mamam, mas eu, todavia, não me apartarei de ti. Aleluia! Já ouviu o diabo dizer isso? Mas é quem prefere chatinho? Quantos preferem aqui de frango aqui? Com arroz briano. Aleluia! Podemos ir mais um pouco? Então, o que dizíamos aqui, queridos? Vamos lá, diz. A manifestação do amor de Deus. João 3,16. Para você entender que Deus nos ama. Olha só o que ele vai fazer. Muitos de nós conhecemos este versículo, não é isso, meus irmãos? Mas esse versículo não é tão simples como nós pensamos que ele é. Não. Venha comigo aqui. Venha comigo. Esse versículo, meus irmãos, é um versículo que todo crente, mesmo andando na rua, você vai cantar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Mas, esse versículo tem um mistério fora do normal. Esse versículo revela a essência e a profundidade do amor de Deus. Venha comigo, vamos ler o versículo, depois vamos permitir que Deus nos explique melhor. Pode ser? Vamos juntos aqui. Diz. Por quê? O que é que ele fez quando amou o mundo? De tal maneira que fez o quê? Mas esse filho unigênito o deu para quê? Não faça o quê? Mas tenha o quê? Alguém pode aplaudir a Deus nesta manhã? Oh! Aleluia! Então, queridos, veja aqui o que é que vai dizer João para você entender este versículo. Tem que voltar para João 1. Porque às vezes a gente diz, porque Deus amou o seu filho. É como se ele tivesse pegado um filho e dizer, filho, vai lá. Lê João 1. Vai juntos, João 1. João 1, versículo 1. No princípio era o quê? O verbo estava com quem? E o verbo era o quê? E o verbo fez o quê? E o quê? E o quê? Escuta bem isto. Se você entender João 1 e ler João 3,16, você vai entender o quão profundo Deus nos ama. Porque o verbo, no versículo 14, aí, o que o verbo fez? Ok. Porque este verbo, meus queridos, no capítulo 1 de João, diz que este verbo, que é o filho de 3,16, era Deus. You don't understand what we are preaching. Quando Moisés foi ter com Faraó, disse, deixa o povo de Deus ir embora. Faraó, por se considerar uma divindade, disse, não deixarei ninguém ir. Faraó, na qualidade de um homem, como um homem normal, se considerando um homem normal, teria deixado o povo ir. Mas como ele tinha uma soberba e se achava uma divindade, não deixou o povo ir. Pastor, é tão confuso isso. Não é? É só você ver e comparar. Há um Deus nos céus que está acima de Faraó e acima de todos. Entende isto? De todas as pessoas, de todas as divindades que se acham divindades,
só uma pessoa é que teve a capacidade, só um Deus, que é o único e verdadeiro Deus, teve a capacidade de se despir da sua divindade e glória. Faraó tinha medo de os seus súditos dizer: Faraó, você é fraco se deixar os israelitas irem. Tinha medo das nações dizerem: você é fraco se deixar os outros irem. Mas o Deus Jeová não temeu que alguém lhe chamasse de fraco quando se fez homem, se fez carne, enviando o seu filho. Não importa quem viesse para ele, seja Satanás, sejam os demônios, e dissesse: não é possível, como é que você, sendo soberano, vai se fazer carne para descer para a terra? Deus não se importou com isso, fez-se carne para morrer pelos nossos pecados. Não se importou com isso. Não se importou com o que vão dizer. Se vão dizer que ele é fraco, se vão dizer que ele não é Deus, se não vão dizer, não se importou, por causa do seu amor. O amor dele lhe fez ele se fazer homem para morrer por nós. Alguém está aqui na igreja? É por isso que eu disse, é importante quando ler 3,16 entender o contexto. Vai pensar que Deus estava com um filhinho aqui ao lado dele, dizer: vamos. Dizem que este verbo que foi enviado era quem? Era o próprio Deus. Deus de lá da criação, aquele que diz haja, é o mesmo que desceu do céu. Está alguém aqui nessa igreja? E como é que um Deus, o Deus que formou a terra com o som da sua voz, que moveu os mares, separou as águas com o som da sua voz, o Deus que falou, os pombos vieram, os peixes vieram à existência, o Deus que disse: hoje é sexta-feira, vamos lá fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vai se tornar carne e pisar na terra, que antes esta terra cabia apenas na palma da sua mão. Você está entendendo o amor de Deus? Veja, ver esse vaso. Eu seguro assim. Amanhã, por amar a humanidade, eu já estou aqui nesse vaso aqui. Pregamos isso na igreja errada. A escala noutra igreja para nos pregar, não aqui. Aleluia! Entendeu o que estamos a dizer? Ontem estávamos assim, e agora, para salvar os homens, meu Deus! É por isso que até hoje há homens sinceros que não deixam de amar este Deus. Há homens e mulheres que não pecam contra este Deus, porque entendem isso que estamos a falar aqui. E ainda existem crentes que dizem: mas é normal, vamos pecar. Meu Deus! Há um Deus soberano que podia ter sentado no trono e fulminar todos nós de uma só vez. Ele podia dar ordem aos anjos. Um anjo só mata todos nós aqui na terra. A Bíblia diz que quando Ezequias era rei, Deus mandou um anjo e matou todos os soldados de Senaqueribe. Não é impossível para Deus fazer isso. Alguém está entendendo a mensagem? Venha comigo aqui, venha comigo, não se preocupe, venha comigo aqui. Tá bem, meu irmão? Este Deus da glória, irmão, quando você pensar nisso e olhar para isso e ver esse amor, você vai até sentir dor em querer pecar contra esse Deus. Sentido pecar contra esse Deus. Não faz sentido. Você peca contra ele, isso tem que virar uma equação sem solução. Não faz sentido. Disseram: Faraó, deixa o povo ir. Disse o que é Faraó?
Isso que é Faraó? Por quê? Mas alguém que é superior a Faraó disse: não só deixarei ir, mas eu mesmo irei libertá-los. Meu Deus, alguém está aqui na igreja? Está alguém aqui? Alguém ama Deus aqui? Traga uma salva de palmas na presença do Rei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus. Vamos juntos aqui, meus queridos. Diz o seguinte, vamos lá. Então, vejam o que Romanos vai dizer aí. Romanos 5, versículo 8. Aí estamos a falar da manifestação do amor de quem? De Deus. Então aí estamos a encontrar a manifestação do amor de Deus na salvação, não é isso? Mostrando Deus a sua salvação para conosco. Aleluia. Por causa do amor de Deus, salvos. Romanos 5,8 diz o quê? Mas o quê? Prova o seu amor para conosco, fazendo o quê? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós justos, sendo nós os homens mais perfeitos da terra, tendo nós feito muita coisa boa para Deus. Nós trabalhamos para Deus, até pregamos aqui. Fizemos muitas obras boas. Doamos tudo o que nós tínhamos para os pobres. Então Deus disse: são tão bonzinhos, Jesus. Deixa lá eu dar Jesus para morrer por ele. Foi isso que disse? Diz aí na tua versão. Sendo nós ainda... O que significa pecador, meu irmão? Se você for para a essência desta palavra, você vai encontrar sinônimos como morto, sem capacidade de reação, separado de Deus, sem a presença de Deus, sem comunhão com Deus, longe de Deus, condenado. Tudo isso aí são sinônimos para pecar. Estão a dizer que o amor de Deus fez com que olhasse para um indivíduo condenado, depravado, sujo, perdido, e dissesse: tudo bem, já que eu mesmo é que vou lhe condenar. Eu mesmo é que vou sentenciar a sua perdição eterna. Permita-me fazer algo aqui pelo meu amor. Vou descer como um homem. E vou pegar tudo aquilo que era para ele. Toda a culpa que era dele. Toda a sujidade que era dele. Vou tomar para mim. Falamos isso na igreja errada, pai. Isaías 53 diz: ele foi o que pelos nossos pecados? Pelos dele? Não, espera lá, pelos dele? Não, foi pelos dele? Espera, pelos dele? Eram de quem? Eram de quem? Mas por que ele tem que ser moído pelos nossos? Aí está a resposta: por causa do céu. Por quê? Jesus diz que não há maior amor do que estes. Aliás, do que este. Em alguém dar a sua vida para os seus irmãos. E a Bíblia diz que Jesus nos ama tanto. E Ele é tão bom conosco que não se envergonha até de nos chamar de irmãos. Na tua Bíblia isso aí. Sabe que dizem que Jesus não é nosso irmão? É nosso irmão. Está na Bíblia. É por isso, meus irmãos, quando você se converte, você tem que olhar para o mais velho. E é ele que você tem que seguir. Porque antes de você nascer, ele já conhecia as regras da casa. Ele que sabe como é que se abre a torneira. Ele que sabe como é que se arruma a casa. Não é você nascer hoje
já quero viver tuas... Ué, o Tchaliwi Yesu senali kon. Nali mkudwani. Você nasceu quando o mais velho já estava lá. É por isso que a Bíblia chama ele de primo. E não. Nasceu. O irmão mais velho está ali a seguir as regras do pai, santidade. Quando você nasce, está a falar de nascer no ventre, não. Nascer de novo. Quando você recebe a Jesus, se torna uma nova criatura, seus olhos imediatamente têm que virar o olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Aleluia! Estamos juntos, queridos? Então, se Jesus deu a sua vida por nós, Ele nos ama sim. Foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Então aí cumpre-se o amor de Deus para com... A ver esse amor. Para depois você desprezar por uma noite com o namorado. Esse amor, para você desprezar por uma noite com o amante. Ter amante no telefone até colocar Pedreiro Martinho. Pedreiro Martinho não foi dizer onde está gastinho. Senhora de alface. Quando liga, leva o telefone, sai da presença do marido para atender a senhora do... Desprezar esse amor. Existe uma máxima, atualmente, que é nossa, principalmente nós pastores. Só ver que eu estou aqui no altar agora a pregar. Eu posso pensar que isso aqui vai me meter no céu. O fato de eu estar a pregar aqui não significa que eu aceitei o amor de Deus. Mostra que eu aceitei o amor de Deus é quando eu tirar os meus pés 2 degraus daqui. Aqui é onde se prova se eu amo a Deus de verdade ou não. Allah, ambi Michael Jackson, gam vitana bashmaela lá. Tamba mavoko. Entendeu, amém, queridos? Você não tem que se iludir porque você canta, ou porque você prega, ou porque você está sentado a ouvir palavras, dizer que eu, esse amor, aceitei, não desprezo. Não. Há atitudes que mostram que você não despreza esse amor. Tem que mudar. Tem que rejeitar o pecado. É isso? Ou estaremos a cantar, Deus amou o mundo. Sim, ele fez a parte dele. E você? E eu? Onde é que está a nossa parte? Temos que colocar isso na mesa também. Deus me amou, eu também o amo. Prova lá que eu amo. Obedeço os seus mandamentos. Aleluia! Alguém aqui na igreja? Podemos avançar só mais um pouquinho? Aqui. Então, queridos, veja, dissemos que este amor se mostra de forma profunda, de forma incondicional e de forma eterna. Então, vimos que Deus nos amou sendo pecadores, que significa que foi um amor incondicional. Deus não precisava de fazer nada para nos amar. E Ele mostrou seu amor assim, para que aquele que quiser esse amor possa aproximar dele. Mas quando nós aproximamos e recebemos esse amor, temos que conservar. Alguém está entendendo isto? O amém ou não amém aqui, igreja? Quando há nos bairros, já há aqueles concursos, não sei o quê,
Vem aqui, não sei o que, joga aqui, bilhar, dama, né? Joga dama, vai ganhar micro-ondas. Quem ganhar dama, não é isso? Ganhei micro-ondas. Me entrega o meu micro-ondas, né? Eu chego lá em casa, pego o micro-ondas. Significa que eu fui lá, ganhei um prêmio. Qual é o meu papel com esse prêmio? Que ele tem valor. Não é isso, meus irmãos? Então, nós também não tínhamos nada. Ganhamos este amor. Temos que conservá-lo. Alguém está aqui? Não estou a falar daqueles concursos que vêm aí para dançar panzula. Há crentes que até dançam ali. A gente vê. Vai ganhar caldo. Você vê uma irmã da intercessão. Pega Mr. Bao, chuguininho com ela. Calma ligar, capaz, irmã. Ligar para outra irmã. Hoje eu não vi as orações. Deus me abençoou. Entendeu, né? Deus tem muito cuidado, hein? Amém ou não, amém? Então, observe aqui. Estamos a dizer que este Deus, na sua infinidade, na sua eternidade, ele diz o seguinte aqui, vamos lá, Jeremias 31:3. Queremos terminar. Na sua infinidade, na sua soberania, 31:3. Sim, estão a falar que Deus, ele mostra o seu amor na eternidade, não é isso? Sim, na sua eternidade. Escuta o que ele vai dizer. Nós sabemos saber que essa coisa de Deus nos amar não começou hoje. É de eternidade a eternidade. Escuta o que ele vai dizer aí. 31:3. Diz o quê? Há muito que o Senhor me aparece. Mas quando ele apareceu, o que ele disse? O quê? Com o amor. Mas espera lá, com o amor de hoje. Não, te amei com o amor de hoje. De ontem, então. Deus começou a nos amar ontem quando ouvimos a palavra. É isso? Diz que o Senhor, veja como Jeremias está a ser sábio aí. Diz que o Senhor fez o quê? Há muito, é um tempo. E este tempo de há muito é um tempo limitado. Há muito pode ser semana passada, pode ser há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Então é um tempo que não cabe na eternidade, porque a eternidade é longa. Então Jeremias está a mostrar um tempo limitado, dizendo que olha, neste tempo específico, há um Deus que me apareceu. Este Deus me disse que começou a me amar há muito, mas já na eternidade. Aleluia! Ele já me amava. Mas espera lá, se você só começou a existir agora e Deus já é eterno, sim, é que Deus nunca saiu da eternidade. Ele é eterno. Não tem princípio, não tem fim. Está alguém aqui? Vamos juntos aqui. Escuta o que ele vai dizer aqui. Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo do número 38 a 39, para concluirmos. Diz o que aí? Porque estou certo do quê? Nem a morte, nem o quê? Nem a vida, mas o quê? Nem os anjos, mas o quê? Nem os principados, mas o quê? Nem as potestades, mas o quê? E mas o quê? Nem o quê? Nem o quê? Nem o quê? Poderá fazer o quê? Este amor de Deus se manifestou como? Aleluia! Amém. Senhor, eu pensava que aquele emprego ali
Já que eu não tenho, o Senhor não me ama. Senhor, eu contava que as coisas na minha vida vão andar, porque agora eu já vou à igreja. Não andam a ensinar os falsos profetas aí. E você tem que sair de casa para vir receber coisas. É a minha bênção. Que se ele não fizer, você tem que fazer confusão. Insiste Deus, quer dizer, até ele fazer, seja como Jacó. Só não te dizem que a coxa de Jacó quebrou. Já te disseram? Tentou lutar com o anjo de Deus, que nem era Deus. Mas em termos de chama-se eufemismo. A representação, um anjo, etc., algo que representasse a Deus, era simbolizado como se fosse a presença do próprio Deus. Assim como nós hoje temos o Espírito de Deus, né? E, em termos de eufemismo, o Espírito Santo representa a pessoa de Deus. Está entendendo? Então, quando um anjo do Senhor aparecesse, até os homens tementes chamavam ele de Senhor. Mas não significava que o anjo era o próprio Deus, mas porque era um mensageiro de Deus. Está entendendo agora, né? Não, quando te dizem Jacó lutou com Deus, não lutou com Deus. Lutou com um anjo que estava ali. Só que o eufemismo, como eu estou a dizer, mostra o anjo como representação do próprio Deus. Entendeu? Tentar lutar com Deus. Meu. E tem ideia de quem é Deus? Está vendo da forma como você olha para a areia quando caminha? Aquele grão de areia. É como Deus olha para ti. Ele diz que a terra é o que é dos seus pés. Grão de areia. Como você olha o grão de areia? Mas olha aqui, um Deus que tiver com esse tamanho consegue habitar dentro de ti. Eu não sei como hoje poderemos explicar o amor desse Deus. Eu não consigo explicar. Ainda que eu tente arranjar, é que como chivaranza kuva chivanika chana, chivanika mova, chivanika nuna, chivanika nsati, chivachatisa. Hi lava nga ta kholoswa como chivaranza. O próprio Deus, de forma clara diz: você era pecador e eu meu extremo amor por ti. Irmãos, há coisas, escuta o que eu vou dizer aqui pela graça de Deus. Há coisas que enquanto você não for um crente disciplinado, você vai se tornar um crente frustrado. Por quê? Entrei na igreja, o pastor tem que me dizer, tem que me profetizar que vou ter emprego. Mas se você for um crente disciplinado, você vai entender que para Deus fazer tudo, na vida, na terra, em qualquer lugar, ele depende de um fator chamado tempo. Se você nunca olhar para isso, você vai ter problemas sérios de frustração, vai ter depressão e vai até talvez se suicidar. E vai deixar de ser crente. Diga, não entendi, pastor. Você já foi para Namás? Já. Ou se nunca foi, nunca foi. Mas você tem um telefone, pelo menos. No teu telefone, em algum momento, você já viu paisagens. Coisas bonitas, montanhas bonitas, águas cristalinas, não é isso? Sabe como é que Deus fez aquilo? Tempo. No primeiro dia, isso acha o quê? Primeiro dia é o quê? É tempo. Venha comigo. O primeiro dia é? Depois do primeiro dia veio o quê? Vejo outras coisas.
tempo. Veio o terceiro dia, ele fez o quê? É o quê? Depois, quarto dia, ele fez outras coisas, é o quê? Veio o quinto dia, ele fez outras coisas, é o quê? Está alguém aqui nessa igreja? Se você não aprender isso, você vai ter problemas sérios. Você vai se tornar um crente frustrado e vai abandonar Deus. Vai voltar para o mundo e vai ser pior do que você era. Porque Deus trabalha com o tempo. É por isso que os escritores aí dizem que... O povo olhou assim, Isaías fala disso. Desde a antiguidade. Ou seja, os da antiguidade também falaram de uma antiguidade. Em que eles reconheceram que naquela antiguidade foi um tempo em que Deus trabalhou para aqueles daquela antiguidade. E nesta antiguidade destes que agora estão a ver aquela antiguidade, também estão a reconhecer que houve um tempo na antiguidade em que Deus trabalhou e trabalha por aqueles que não esperam nele. Querem as coisas de imediato. Está escrito? Não, é aqueles que quando chegam na igreja, o pastor tem que dizer, você aí, estou a ver aí, esse lenço aí é laranja. Sim, é laranja, pastor. Tira o lenço laranja, põe o azul. Pastor, agora vem levar o óleo aqui. Sim, pastor, esse óleo aqui vai acelerar a tua vida. Sim, pastor, receba agora a unção. Eu recebo, pai. Agora vai, senta aí, pula. Pai, eu vou. Não. Os crentes de agora estão assim. Por isso que não tem Deus nos seus corações. Porque o Deus deles chama-se micro-ondas. Chegou, micro-ondas, não é ele que diz quanto tempo a comida deve aquecer. Quem é que diz? Quem é que diz o micro-ondas? Lá no petimbacha lá. Xinga petambacha. Tem que provocar lá 5 minutos. Pá. Já está. Meninos, vamos assistir aí o filme gospel. Já começou um bate, já está bom. É no teu. Mas quando se trata de Jeová, dono do tempo, dono dos dias, dono das horas, dono dos segundos, dono dos milésimos, dono da eternidade, você tem que aprender a esperar. Ele diz, por aqueles que nele... Abacuque! Sim, Senhor. Escreve a visão, Abacuque. Escreve a visão, Abacuque. Porquanto se você escrever a visão, há de ser que aquele que passar verá. Mas há um problema contigo, Abacuque. Você é homem. Sim, Senhor, é homem. Você tem problema. Sim, pastor. Sim, Deus. Tem problema. Sim, Deus. O teu problema é este. É que você pensa que as coisas têm que acontecer no seu tempo. Sim, Senhor. Então, estou a dizer, mesmo que isso demore, espera, porque certamente acontecerá. Alguém está entendendo isto aqui? Abacuque, por ser homem, Deus teve que lhe dizer, Abacuque, ainda que isto tarde, espera. Por quê? Porque todo ser humano tem sempre esta consciência de que está a demorar. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a descansar. Confia no Senhor e não te apoies no seu próprio entendimento. Então, se você fizer isso, você vai entender que Deus tem um tempo dele para fazer as coisas dele. Mas não significa que se ele não fizer hoje, ou porque ele vai fazer depois, é isso que prova o seu amor para contigo. Sabia disso? Não. Você pode nascer e morrer, não ter aquilo que você pediu. Nascer e envelhecer, ter aquilo que você pediu. Mas a pergunta é, Deus não te ama? Não te salvou do inferno? Não te preparou um reino? Não estarás com ele na eternidade? Então isso prova que Deus te ama. Isso prova que Deus te ama. Se você pensar assim, você terá paz de espírito. Você entenderá o amor de Deus. Mas se você olhar o contrário, eu sou o tal, não tenho calça, não tenho... Então significa que você não entendeu ainda que Deus te ama. Porque Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho para que nós tenhamos vida eterna.
Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Ah, meu Deus. Aleluia. Nada nos pode separar do amor de... Alguém quer falar com Deus nesta manhã? Alguém quer ir a Deus e dizer: Senhor, eu ouvi que o Senhor me ama. Eu quero também te amar profundamente. Não importa a profundidade, não importam as coisas que me rodeiam. Hoje eu entendi que tu me amas e nada vai me separar do teu amor. Aleluia! Vocês sabiam que Paulo aqui, ele está a enumerar coisas externas. Presta atenção, vamos lá, lê bem o versículo aqui. Vamos lá, primeiro o quê? Hoje estou certo que nem o quê? 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 Nem o futuro, exatamente, nem o quê? Nem o quê? Nem o quê? Nem nenhuma outra criatura poderá o quê? Qual é a única coisa que ele não mencionou aqui que poderia separar a ele do amor de Deus? Qual é? Qual é? Qual é? Pecado. O pecado ele não mencionou aqui. Por quê? Porque o pecado é o único que pode separar. Essas coisas todas aqui, essas coisas todas, não são relevantes para medir o quanto você ama Deus. Mas o pecado é o único instrumento que, quando aparecer na tua vida, vai querer te provar se você ama Deus ou não. Se vier aqui o principado querer te separar, você logo entende: não, como é que eu vou me separar por causa deste principado, uma vez que Deus deu o seu filho para morrer por mim? Então você entende que o amor de Deus é muito além do que o que um principado, potestade pode fazer. Aquilo que aconteceu com Jó. Jó, tiraram-lhe as riquezas, mas o amor dele estava em Deus. Está a perceber? É por isso que Paulo está a dizer que é fanelina Jó. Vamos sucela em quarto, como ele ranzula é, ali ele cancha, vamos sucela, ali ele cascuembo. Não há nada que vai nos separar. Mas agora, de quem depende isso? De quem depende? Depende de quem? De mim. Depende de ti. Nós podemos fazer história nesta geração sendo tementes a Deus e mudar a próxima geração, para que esta geração que vier possa saber que ainda é possível viver a palavra de Deus. Alguém quer falar com Deus? Vamos falar com Deus.